Olá, tudo bem com você? Que alegria poder ministrar a palavra na tua vida. Sei que existe um Deus que te ama demais. E o tema de hoje é esse, o amor de Deus. Olha o que está escrito em Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja que legal. Deus te ama tanto, Deus quer tanto estar perto de você, que Ele enviou seu único filho para morrer na cruz do Calvário, mesmo você e eu tendo defeitos, mesmo você e eu praticando coisas que possam desagradá-los, possam desagradar Ele, o Pai, o Filho, e possam também nos afastar dEle. Sabe, Deus, Ele, pelo menos na minha vida, eu tenho escutado tanto, parece que a voz que eu mais escuto hoje Ele dizendo, eu te amo, Paulo. Paulo, como eu te amo. E eu tenho certeza que Ele também está falando isso para você. O problema é que muitas vezes nós não conseguimos escutar, porque nós temos uma mentalidade que não consegue compreender o amor de Deus. Pensa comigo, olha o amor de Deus. A palavra de Deus ensina que o salário do pecado é a morte. Eu e você poderíamos fazer o que quisesse, jamais iríamos atingir a perfeição para não receber esse salário. Por mais esforço, por mais sabedoria, por mais estudo, por melhor comportamento, por mais concentração, por mais dedicação, jamais atingiríamos um tipo de santidade que nos isentaria da morte por causa do pecado. A Bíblia diz que todos pecaram, que todos se afastaram de Deus. E mesmo Deus não tendo a certeza que eu, você e tantas outras pessoas iríamos receber a morte de Cristo na cruz do Calvário, Ele prova o amor dele colocando Cristo na cruz. E o que isso tem a ver comigo e com você? Veja, o que é colocar Cristo na cruz? O Pai colocou o seu Filho para pagar o preço do nosso pecado. O Pai permitiu que o seu Filho viesse para a terra como homem e como homem vivesse. O único poder que se manifestou em Cristo foi por meio da fé. Cristo não manifestou o poder porque Ele era Deus. Cristo manifestou o poder porque Ele tinha fé. E Ele foi cheio do Espírito Santo e pela fé, que eu chamo de obediência ao Pai, Ele fez coisas extraordinárias. Mas teve um momento que você deve lembrar da história, que Jesus foi para o Getsêmani, Ele até transpirou sangue e Ele disse, olha Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porque para Ele, Cristo, como homem, não era fácil enfrentar a morte. Não era fácil entrar no meu e no teu lugar e receber o nosso pecado. Mesmo assim, Cristo quis. Mas pensa no lado do Pai. Você que é pai sabe o que eu vou estar te dizendo. A Bíblia diz que quando Jesus estava na cruz, Ele gritou, Deus meu, por que me desamparastes? O que significa isso? Quando Jesus estava sendo crucificado, o Pai não pôde mais estar com Ele. O Pai não pôde mais permanecer ali. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. E essa morte não é a morte que acabou a vida, essa vida humana que eu e você temos. Não, é a morte espiritual, separação de Deus. Por isso, naquele momento que Jesus mais precisava do Pai, o Pai se afastou dele. Porque o Pai te ama. Porque o Pai sabia que a morte de Cristo traria a nossa vida. Eu quero lembrar para você um texto bíblico que está em João, capítulo 12, versículo 23 e versículo 24. Olha o que Jesus diz. E Jesus lhe respondeu dizendo, é chegada a hora em que Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. O que Jesus está dizendo? Eu tenho que morrer. Porque se eu não morrer, todos os homens, toda a raça humana que Deus planejou, que Deus estabeleceu lá no Éden e pecou e foi separada da presença, continuará separada. Mas se eu pagar esse preço, todos os homens serão salvos. Então, o que eu quero dizer para você, eu não sei o que você pensa de Deus. Muitas pessoas taxam Deus como um personagem da religião. Eu quero afirmar para você, Deus é amor. E Deus ama tanto que Ele pôs o Filho dele na cruz do Calvário
para que através da morte de Cristo, porque a Bíblia diz, sem derramamento de sangue não há remissão. Então Jesus derramou seu sangue precioso, como um cordeiro, que era sacrificado para o povo ser perdoado. Jesus, o Cordeiro de Deus, foi sacrificado. E no momento que Jesus estava na cruz, enfrentando a sua maior guerra, o Pai se afastou dele, para que eu e você pudéssemos estar perto. Essa voz que eu tenho dito, que eu tenho escutado de Deus, Paulo, eu te amo. Essa voz é para você também, mas sabe o que Ele quer? Ele quer estar perto de você. Deus não quer que você cumpra atos religiosos. Deus quer que você tenha relacionamento. O amor de Deus excede todo entendimento. E a Bíblia diz que há a profundidade, a largura, a altura. E quando nós conhecemos esse amor, nós entramos numa nova dimensão de vida. Quem não conhece o amor de Deus, ou seja, quem não está pertinho dele, vive religião. Quem conhece Deus, vive uma vida extraordinária na terra por causa do seu relacionamento. Ser filho de Deus é provar do seu amor. E eu te convido a isso. Não aceite somente religião. Busque para a tua vida relacionamento. Existe um Deus que te ama tanto, que deixou o Filho dele morrer na cruz do Calvário sozinho, para que você pudesse estar com ele hoje. Eu te abençoo com essa palavra. Olá, tudo bem? Hoje quero falar sobre a graça de Deus. Eu tenho convicção e certeza que muitos de vocês já escutaram sobre esse tema. Muitos dizem que nós estamos vivendo a época da graça, ou o período da graça. Eu entendo que a graça de Deus é uma das maiores ferramentas ou presentes que Deus nos entregou. Eu quero tentar mostrar para você como é importante tomar posse dessa graça.